noite, estamos começando mais uma Arte Vida, um canal que traz informações, reflexões e entrevistas, aqui com Mônica Septini. E hoje eu trago um convidado que alegra muito meu coração com a presença dele. O tema de hoje do Arte Vida é o sentido da vida. Para muitos, o sentido da vida é ganhar dinheiro, ficar rico, formar uma família, ter um trabalho ou uma profissão. Mas segundo vários psicanalistas e pensadores, a vida só tem sentido quando você encontra o seu propósito nela. Então, trocando em miúdos, o propósito traz o sentido para a vida. E quando você encontra seu propósito, você encontra também 3 coisas essenciais. O motivo pelo qual você foi criado, a descoberta da sua identidade e o caminho da felicidade, ou como diz aqui nos Estados Unidos, você encontra seu bliss. No livro A Magia do Conflito, The Magic of the Conflict, segundo Thomas Crown, quem escreveu o livro, ele diz o seguinte: se você usar o poder da visualização, o mais importante é definir primeiro o seu verdadeiro propósito. De novo, cortando em miúdo, tudo terá mais sentido, você conseguirá ter uma visão ampla da vida, ver o sentido da vida, se você encontrar o seu propósito. E hoje, para falar sobre o sentido da vida e sobre principalmente o propósito, que é quando você encontra o sentido da vida, eu trouxe uma pessoa muito especial e eu vou deixar que ele se apresente fazendo aquela pergunta que eu faço sempre. Quem é você? Oi, Mônica, é um prazer de estar aqui, né, participando do Arte Vida. E deixa eu me apresentar, né, essa pergunta de quem sou eu, né? Tenho 38 anos e meu nome é Fernando Oliveira. Eu tenho um filho, sou casado com a Cartiane Oliveira, meu filho se chama Isaac, que já falo assim, né, que vai ser um futuro jogador de basquete, assim é o desejo dele, né, de ser um jogador de basquete. Sou casado com a Cartiane já tem 18 anos, casamos jovens, né, somos nós dois de Governador Valadares, Minas Gerais, nos conhecemos aqui na América, né, para você que vai assistir esse vídeo, que seja no Brasil, em qualquer parte do mundo aqui da América. E moro aqui nos Estados Unidos já tem bastante tempo. Na verdade, eu e os meus pais, né, o Nilo Oliveira, a Cleide Oliveira, são pastores. Nós viemos aqui para a América, eu tinha 3 anos de idade, então praticamente eu fui criado aqui nos Estados Unidos. E na verdade nós fomos e voltamos, né, morei quase toda a minha vida aqui, mas morei alguma parte também no Brasil. Então, este sou eu. Sou uma pessoa bem organizado, uma pessoa que sou bem dedicado à minha família, dedicado à minha casa, dedicado em tudo aquilo que eu tento fazer, tanto que seja na igreja, no trabalho, as pessoas no qual está à minha volta. E esse sou eu, um pouquinho. Gosto de futebol, gosto de basquete, tenho aprendido a gostar de basquete por causa do meu filho. E tenho aprendido muita coisa com meu filho. Na verdade, os filhos nos ensinam, né? Bastante. Então, e tenho aprendido também muito com a minha esposa. Na verdade, as pessoas que estão à nossa volta, principalmente a família, a gente aprende bastante. Então, isso aí é um pouquinho de quem sou eu. Obrigada. Uma coisa que eu queria, ele falou com pastores e igreja, para quem não sabe ainda, para quem já me conhece, mas para quem não me conhece, para quem vai chegar, ele é o meu pastor, né? O pastor Fernando Oliveira, ele é meu pastor e eu sou ovelha dele já há mais de 5 anos, né? E nós temos uma relação não só
de ovelha e pastor, mas nós temos uma relação de, como é que fala, de apoio, cumplicidade. Ele tem visto muito milagre e ele é uma pessoa que eu sempre posso contar, né? E eu saí de uma igreja grande e vim para uma igreja pequena e fui abraçada e vim com os pedacinhos tudo quebrado, e a minha jornada do herói, como diz a Joseph Campbell, foi uma boa parte aqui, a grande girada foi aqui, quando eu comecei nessa igreja, não na igreja, mas em tudo, né? E o pastor Fernando tem acompanhado desde o começo, e hoje, por falar sobre o sentido da vida e a base do sentido da vida, como eu trouxe hoje, foi o propósito. Então, ninguém melhor do que ele, você vai saber por quê. E o pastor Fernando, ele é o pastor presidente aqui da nossa Catedral de Adoração na cidade de Walton, Massachusetts. E o nosso copastor, pastor Júnior Jairo Castelo Branco, nome de presidente. E, enfim, é uma igreja acolhedora, pequenininha, uma igreja que Deus, claro, está em todas elas, e Deus tem feito presente e muito milagre tem acontecido aqui. Mas, voltando aqui, o assunto sobre o sentido da vida, eu vou estar fazendo algumas perguntas ao pastor a respeito disso. E ele vai ter um tempo, porque eu quero que você veja como é que quando você descobre o seu propósito e o caminho que toma e a mudança que toma a sua vida. Uns descobrem muito tarde, como eu descobri o meu propósito de vida, já tinha 40 e poucos anos. O pastor descobriu dele ainda bem jovem. Eu não sei qual é o mais difícil, entendeu? Porque é difícil você descobrir, né, pastor? Mas é difícil quando você descobre jovem e manter aquela linha. É verdade. Porque você não sabe qual é o mais difícil, né? Porque manter, continuar seguindo aquela linha para não sair do propósito. Porque isso é muito complicado também, né? Eu não disse, né, na minha introdução de quem eu sou, que eu sou pastor, mas eu sou pastor desde jovem. E nós já estamos, né, eu e minha esposa, nós estamos pastoreando já tem há quase 15 anos, né, que isso faz parte da gente. E descobrir, né, nós estamos falando sobre propósito de vida, e algo que é um propósito de vida é a gente servir as pessoas. E eu vou dizer assim, descobrir porque a gente tem que separar um pouquinho aí de chamada, né, nós falamos um pouquinho sobre isso, e o propósito, e a gente fica, principalmente os jovens, a gente fica, qual é a minha chamada? E às vezes a gente nem fala qual é o meu propósito. A gente fala, muitos juventude hoje fica descobrindo qual é a minha chamada. Nem se fala muito qual é o meu propósito. E eu tenho certeza, a juventude hoje deveria se perguntar qual é o meu propósito. E eu, muito jovem ainda, adolescente, com 17 anos de idade, quando a minha família se converteu, e assim também, juntamente eu e toda a minha casa, eu assim procurando, eu fiz parte de ministério de louvor, eu fiz parte de teatro, eu fiz parte de tantos outros ministérios da igreja procurando a minha chamada, mas mesmo em torno de tudo isso, buscando a chamada, depois de um tempo que eu fui ver que a chamada não era simplesmente você pregar, não era você cantar, não era você fazer algo especificamente dentro da igreja. E o propósito era você servir as pessoas, né? E o ministério em si, e descobrir o seu propósito, e o propósito de qual, né, eu fui descobrir aquilo no qual Deus me chamou, e é um propósito de vida, e ele não está ligado a simplesmente algo dentro da igreja, ele vai muito além daquilo que você faz na igreja, é justamente esse. E às vezes a gente liga só aquilo que a gente faz dentro da igreja, né? Porque
né? Eu não disse aqui, mas vou falar e eu acho que eu estou me introduzindo quem sou eu, Fique né? à vontade. Durante isso. Eu sou chefe no Correio, né? Trabalho no Correio também há 18 anos e vira e mexe a gente acaba servindo a comunidade brasileira. Estou numa cidade hoje em Malden, é uma comunidade extremamente populosa de brasileiros. É? E vira e mexe, toda hora tem brasileiros ali querendo, precisando de ajuda. O propósito de vida que eu vejo meu hoje, e a cada dia vai florescendo mais, é de servir as pessoas, de ver o crescimento das pessoas. Eu vejo a Mônica hoje aqui e da forma como ela chegou e ver o florescimento seu, e ver o seu crescimento, de ver o seu desenvolvimento, de ver tudo que Deus tem feito na sua vida, sua família, e ver ainda mais onde você vai chegar. Esse é o propósito de Deus na minha vida. Ver o propósito de ver as pessoas à minha volta crescer, se desenvolver, chegar ao seu potencial, fazer discípulos e ser um discipulador, mas é você fazer que as pessoas voem. E fazer que essas pessoas voem nem sempre seja que elas estejam do seu lado. Pessoas que talvez hoje não estão na Catedral de Walton, mas estão em outros lugares. Pessoas que estão talvez em outras igrejas, estão em outras cidades, mas pessoas que hoje eu sei que de certa forma passou por nós, que a gente teve um pouco de poder ajudar, de poder discipular, que a gente pôde incentivar, de poder dar crescimento. Esse é o meu propósito de vida, de poder ajudar as pessoas. E isso é maravilhoso. E quando a gente entende isso, nada à sua volta, que seja crítica, que seja as dificuldades, que seja os problemas, que seja qualquer impedimento, você não para por causa disso. Desculpa interromper, mas aqui entra isso que você está dizendo, entra aqueles 3 pontos que a gente descobre, né? Quando você descobre o seu propósito, né? Que é o sentido da vida, você descobre a sua identidade, quem você é, em pessoa, uma pessoa só, tanto dentro da igreja como fora da igreja. Você é uma pessoa, não é isso? Exatamente. Então você descobre sua identidade. Não, você é desse jeito dentro da igreja, lá fora você é terrível, você trata mal as pessoas. Não, ela não é crente, ou vira cara, eu prefiro ajudar os que estão dentro da igreja do que os de fora. Não, você é uma pessoa. Você descobre a sua identidade. Aí depois você descobre, que foi que eu disse, o motivo qual você foi criado, que você fala, auxiliar, fazer líderes, fazer as pessoas crescerem. Então, você descobriu a sua identidade, você descobriu o motivo que você foi criado, e aí, com isso, te deixa feliz, e por mais que venha rebate de todos os lados, esse é o seu propósito. É mais ou menos isso? Exatamente. É porque, primeiro, você tem que entender quem te criou. Porque aquele que te criou, ele te fez você daquela identidade, e aí eu vou falar uma palavra em inglês, unique, né? Você é único daquela maneira. E quando às vezes a gente se torna crente, né? Eu estou falando isso por ser cristão, a gente acha que a gente tem que ser, a gente tem que mudar daquela maneira. Na verdade, a gente não é mudado, a gente é aperfeiçoado. Entende isso aí? Né? Então você pode ser alegre, você pode ser da sua maneira que você é, mas a gente é aperfeiçoado. Né? Eu falo assim da Mônica, porque a Mônica, às vezes as pessoas interpretam ela de uma maneira errada, né? Mas Deus usou ela de uma maneira única, da maneira dela que ela era, e Deus moldou ela para ser usada para a glória dele. Assim como Deus usa a mim, de quem eu sou, da sua ele maneira me organizada, molda. da minha desorganizada. Mas nem é isso, eu estou falando que seja da maneira alegre, que seja uma maneira talvez mais espontânea, da maneira mais diferente, porque cada um, e quando você entende ali, você não tenta ser a cópia de ninguém. E hoje as pessoas estão tentando, porque funcionou
para aquela pessoa, e Deus está usando aquela pessoa de uma maneira, Deus não quer usar você da maneira como ela é usada. Deus quer usar você. Deus quer usar a sua individualidade. As grandes pessoas hoje que são usadas no business, no ministério, que é usada em tantas outras áreas, eles são usados, elas são usadas porque elas são maneiras diferentes. Ninguém é usada porque está tentando ser cópia de alguém. É a individualidade da pessoa. Porque ela entendeu o quê? O seu propósito de vida. Quem ela é? A sua individualidade. E outra, ela entendeu quem chamou. Você tem que entender de quem é o seu Criador. Quando você entende o seu Criador, por o seu propósito, a sua identidade, é uma conexão. Eu entendi o meu propósito, eu entendi da onde eu vim, o meu Criador e quem eu sou. Então eu não vou querer ser quem mais. Eu posso ver alguém e falar, uau, eu quero ser igual aquela pessoa, modelar, mas não é ser uma cópia. Eu vou modelar, mas ser da minha maneira. Eu vou dar um exemplo prático de mim, já que eu estou falando quem eu sou. Eu, por muito tempo, eu copiava talvez alguns pregadores para eu poder pregar igual. Mas a partir de um momento eu falei assim, isso não sou eu. Isso não é a minha identidade. A partir do momento que, em termos até de modo de vestir, um modo de pregar, eu falei, não, eu não posso ser, eu quebrei esse estereotipo de querer ser uma outra pessoa, as coisas começaram a fluir. Por quê? Porque Deus, ele não vai abençoar uma cópia. Deus vai abençoar a originalidade. Até porque ele é super criativo, exatamente, né? Ele criou e ele chamou a gente pela, como você disse, pela unicalidade, aquela unicalidade que ele fez em você. Exatamente. Ele criou você assim. Então ele quer abençoar você quem você é. Se você não aceitando a si próprio, é como você estivesse rejeitando aquilo que ele mesmo fez. Você não aceitando a sua originalidade, é você falando assim, não, Deus, eu não gostei daquilo que você fez em mim. Até mesmo os seus trejeitos, até mesmo da sua maneira talvez de falar. Às vezes as pessoas rejeitam aquilo da sua identidade, que você vai alcançar um grupo seleto de pessoas que só você alcançaria. Então, quando a gente fala de qual é o seu propósito, é propósito que alcançaria só você. Tem um grupo de pessoas que só eu, Fernando, vai alcançar. Entendeu? E isso vai ser em ambientes aonde eu estiver. Não é só um grupo seleto que seja só igreja. Então eu tenho que entender aonde eu estiver, que seja no trabalho, família, que seja na igreja. E a gente tem que quebrar esse paradigma, né, de achar que é igreja. O evangelho em si, né? Não existe se a palavra de Deus, agora eu estou falando de palavra de Deus, não existe a palavra para homens, para mulher, para adolescente, para jovem. Existe a palavra. E a palavra, ela tem que se encaixar em todo o âmbito, de tudo quanto é lugar. Que seja para mulher, para homem, para jovem, para criança. A maneira como ela é exposta, ela muda. Mas a palavra de Deus, ela é a mesma. Tanto importa que seja para homem, para mulher, para criança, para jovem e qualquer seja idade. O evangelho, ele é o mesmo. Agora, da forma que nós podemos traçar, isso pode ser diferente. Não existe, existe a Bíblia do homem, a Bíblia da mulher, a Bíblia da criança, porque é uma exposição um pouco diferente. Mas a palavra em si, o conteúdo, ela é a mesma. Porque se eu tiver que trocar daquilo que eu vou estar pregando, que seja para um, que seja para outro, então não é o evangelho. O evangelho é o mesmo. Entendeu? Então é até da mesma forma como se eu que tiver que mudar da forma por causa de certo lugar, então a sua personalidade não está sendo aceita. E hoje o mundo está fazendo o quê? Ele está rejeitando o seu propósito, a sua identidade. É isso que nós estamos vendo na cultura americana, na cultura brasileira, é algo mundial. Hoje o mundo está querendo se fazer o quê? Exatamente isso. Entendeu? Então nós temos que entender o quê? Deus criou cada um de uma maneira diferente. Deus quer usar isso para a glória dele. Deus está querendo usar isso, você no seu trabalho. Eu disse isso antes da gente começar a gravar. O apóstolo Paulo fala, quer comais, quer bebais, que faz tudo para a glória de Deus. Até um simples, que seja você lá no seu trabalho, que você atenda alguém, que você, qualquer coisa que você fizer,
você está fazendo algo, é o seu propósito. Qual é o seu propósito? Quando você entender isso, o seu propósito vai sair das 4 paredes da igreja. E o seu propósito é numa pintura, é num quadro, é numa escritura de um livro. Você vai alcançar muito mais além do que simplesmente uma igreja. Você vai alcançar tanto mais pessoas. E é isso que Deus quer que a gente alcança hoje. Na criatividade. Eu amo a criatividade. Você falando de criatividade, uma coisa que aconteceu comigo foi que no primeiro ano, quando eu fiz a primeira exposição, várias pessoas entraram em contato comigo e achou assim aquilo muito diferente, né? Aquilo foi uma surpresa de Deus para a minha vida e creio para muita gente, né? Aquilo, né? Dos sonhos, de pintura, tudo, né? Eu sou, na verdade, eu falo assim que eu não sou uma pintora, eu sou uma evangelista que pinta e que escreve, né? Que é o meu chamado, é para evangelizar, né? Então, que eu creio, né? Que é o que eu estou indo. Ouvir a Deus e fazer segundo o que Ele fala. E eu fiquei muito chateada porque no começo algumas pessoas chegaram para mim e começou a copiar. E tudo que eu ia fazer, e tem pessoas que te ligam e perguntam, quais são os seus planos? Ou quais são isso? Então você fala, ele copia aquela ideia e começa a fazer, não te fala, mas começa a fazer. E aquilo me chateou bastante. O que acontece? Eu fiquei chateada porque eu falei, gente, povo copião, que povo sem criatividade, o que pega, né? Aquilo de fazer pintura ao vivo, de fazer as exposições, de dar porcentagem das pinturas para missões, fazer aquelas coisas, e volta e meia inventa aquelas coisas. E aí um dia Deus falou para mim que eu era filho de um pai criativo e que eu não me preocupasse com as pessoas que copiassem, porque Ele sempre ia me dar ideias novas. A partir daquele dia eu entendi que Ele nunca ia deixar a minha botija vazia, que Ele sempre ia, e realmente foi assim. Então no dia que eu parei de me preocupar com as pessoas que estavam copiando e passei a ser original porque as minhas ideias vêm, eu creio que é Ele que me inspira. Então aí eu parei com isso, quando você falando de originalidade, né? Porque não a gente querer copiar ninguém e nem se preocupar aquilo que está copiando a gente, porque o nosso Deus é muito criativo, né? É porque também é muito difícil você também explicar para as outras pessoas qual é o seu propósito, porque é algo que é seu. Então não tem como você passar isso para alguém, algo que você está vivendo, que é algo seu. Entendeu? É difícil, entendeu? Para as pessoas poderem entender isso. Do fato de você dizer igual as pessoas querer copiar, na verdade é como se fosse assim, querer, eu fico pensando como Davi e Saul, né? Aquelas pessoas que queriam, na verdade Saul, né? Pegou a sua capa, né? Queria ser o profeta? Não, na verdade Saul queria pegar e dar para Davi a sua armadura. Né? Falou aqui, veste em você para você vencer o gigante Golias, né? E Davi até tentou, mas isso aqui não serviu em Davi, né? Para ele poder lutar contra Golias. Então é a mesma coisa, são pessoas como você disse, não flui, né? Não flui, então ele falou assim, então Davi tentou, mas ele falou, olha, Saul, isso aqui não é o meu propósito. O meu propósito de poder lutar contra o gigante não é usar sua armadura. Entendeu? Por quê? Porque isso aqui não é meu. Entendeu? O meu propósito é outro. O meu propósito é ser rei, mas não é com as suas armaduras. Entendeu? Deus me deu isso aqui, essas ferramentas aqui. A minha originalidade é o quê? É essa. Então nós estamos querendo ter seguir o nosso propósito de vida às vezes com ferramentas que Deus nunca deu a gente. Entendeu? Então é justamente isso. Desprezando aquelas que Ele dá. Exatamente. Porque a gente podia estar vencendo. Exatamente. Então a gente não precisa. E quando a gente entende isso com aquilo que Deus nos deu, é melhor a gente olhar o que Deus nos deu. Ele deu algo para a gente assim, maravilhosamente. Não despreza o que Ele te deu. Entendeu? Honra aquilo que Ele te deu. Use o que Ele te deu. Porque o que Ele te deu e multiplica o que Ele te deu. Multiplica porque é através daquilo que Ele vai te honrar. E na verdade, a palavra não é nem Ele te honrar. Honra a Deus com o que Ele te deu. Porque né, a palavra, muitas vezes as pessoas falam, Deus vai me honrar. Não é a palavra certa.
honra a Deus com o que Ele te deu. Não é Ele me honrar. É o termo errado. Nós queremos falar, Deus vai me honrar. Deus não precisa ser... Deus não tem obrigação de nos honrar. Nós temos a obrigação de honrar a Deus com o que Ele nos deu. Essa é a verdadeira expressão do servo de Deus. Esse negócio da gente falar, Deus me honra. Deus não tem essa obrigação de nos honrar, jamais. Nós temos a obrigação de honrar a Deus com os dons, os talentos, com tudo, porque tudo que Ele nos deu foi para honrar, para a glória dEle. Então, é a serviço das pessoas, é isso. E por mais que as pessoas sejam ingratas, por mais que as pessoas jamais olhem para a gente, por mais que as pessoas criticam, por mais que as pessoas não entendam, nós vamos ter lá na frente outros que vão nos recompensar, e por mais que não tenha, lá na frente Deus vai falar, servo bom e fiel, né? Que seja muito que Ele colocou, que seja pouco, nós vamos chegar diante de Deus com as nossas mãos, e nós vamos poder apresentar diante de Deus o que Ele colocou. Então é isso, o propósito de vida meu que eu posso dizer é o seguinte, Deus, tudo que o Senhor colocar nas minhas mãos, eu quero chegar diante dEle e falar, Deus, aqui está. Sabe, eu fico muito feliz, você citou, né, o pastor Jairo, o pastor Júnior, né, eu fico feliz de cada vez ele se desenvolvendo mais, eu fico feliz de pessoas que passaram por aqui, pessoas que estão crescendo, que seja aqui em outros lugares, eu fico feliz, a minha gratidão a Deus é ver pessoas que eu batizei nas águas, pessoas que hoje são missionários, pastores, evangelistas, presbíteros, de uma certa forma ou de outra que eu tive uma contribuição, filhos, filhas, pessoas que eu peguei no colo e apresentei na igreja, essa é a minha maior alegria, eu quero estar idoso, né, que Deus me dê graça para eu estar velhinho, entendeu? E ver essas pessoas, e não só sendo usado por Deus nesse lado ministerial, mas igual meu filho Isaac, com 14 anos, ele me fez uma pergunta uma vez, ele falou, pai, eu posso ser crente, eu posso ser pastor e ser jogador de basquete, né? Talvez algum pai pastor falaria, não, você não pode, você tem que ser crente, você tem que ser pastor. Eu falei, claro, meu filho. Eu falei, eu quero que você, sabe o quê? Aonde você estiver, você seja um servo de Deus. Se você seja um jogador de basquete, que você glorifique a Deus jogando basquete. Que você dê um bom testemunho jogando basquete. Porque em tudo que a gente faz, eu sempre falo isso, que não tem como separar a Mônica de Deus e muito menos Deus de Mônica. Porque tudo que eu faço, não tem como negar quem me deu, quem me direcionou, quem me inspira, né? E assim, não tem como separar o servo de Deus, porque tudo que acontece com a gente, foi Ele que fez, a glória dele. Não existe vida secular, existe a vida. Então, é uma identidade. É uma identidade. Então, tudo que nós fazemos é para a glória de Deus. Então, não existe a minha vida. Se eu separar a minha vida cristã como é a vida que eu faço lá fora, então eu estou tendo duas identidades. Então, na verdade, existe só uma vida, né? Então, o propósito de vida, quando a gente descobre, nada mais é abalado. Tem muitas pessoas neste momento, né, do coronavírus, ele está se redescobrindo no propósito de vida. E pelo contrário, eu creio que se você já sabia do seu propósito de vida antes, ele simplesmente está sendo ainda mais fundamentado. Ele está sendo ainda crescendo, ele está florescendo neste momento agora. É um momento que pessoas estão escrevendo mais. Né? Fazendo livro pra gente. Fazendo livro. Eu estou assim, neste período que nós tivemos, por mais que eu não parei de trabalhar, glória a Deus por isso, mas momentos assim que Deus, eu fiquei mais inspirado, momentos que eu pude ler mais, momentos que mensagens se desenvolveram mais, momentos que eu tive mais reflexão na vida, momentos que, em termos de família, eu pude dar mais para a minha família, momentos que a minha família em si ficaram mais unidas ainda. Então, a gente, no modo geral, né, o propósito, ele ficou mais propósito ainda. Né? Mais claro. Mais claro, né? Então, é isso. Para você que está aí participando conosco, é isso que você tem certeza. Quando você tem um propósito,
Você não vai desviar do propósito por causa que um problema mudou hoje, mudou. Então você não tem certeza, né? O propósito ele não vai desviar porque havia um problema. Até porque o propósito é o sentido da vida. É o sentido da vida. Né? E qual que é o sentido da vida? Se você for perguntar, né, nós brincamos aqui, pergunta o Alexa, pergunta o do telefone. Qual que é do telefone do iPhone? É o Google? Não, tem o Google, tem... eu esqueci do iPhone, mas se você perguntar de todos esses aplicativos, né, eles não vão poder responder, né? Eles não vão poder responder. Qual o sentido da vida? Qual o e nós sentido estamos da falando vida? para você agora sem cobrar Exatamente. Então nós estamos falando Encontrar isso. seu propósito. E o sentido da vida e o propósito da vida, o meu é diferente do dela, do que é o seu. Então é isso que você precisa buscar. É em Deus, né? E o sentido da vida ele não está conectado a um lugar. Ele está, porque independentemente aonde você está, ele está conectado aqui e em Deus. O propósito Entendeu? segue o mesmo. Ele segue o mesmo. Às vezes entendeu? os lugares você vai mover e as situações vão mover para você aprimorar, mas tudo você vai fazer com que aquilo coopere para você chegar lá no final. Né? Vou falar uma frase aqui bem simples, né? De algo que eu ministrei há um tempo atrás. Existia uma palavra, né? Jesus estava, uma passagem bem conhecida para nós podermos encerrar aqui. Jesus estava ministrando, né? Ensinando um lugar, né? Dentro de uma casa. E tinham 4 amigos que queriam levar esse paralítico para dentro da onde Jesus estava, né? E a casa estava completamente tomada. A porta estava fechada e eles não podiam levar o paralítico até aonde Jesus estava. O que esses 4 amigos fazem? Eles abrem a abertura no teto para que pudesse colocar esse amigo paralítico para dentro aonde estava Jesus, porque eles queriam que esse amigo fosse curado, né? Porque sabia que Jesus curava paralítico. E aí chega, abre a abertura do teto com muito esforço, coloca ele no meio ali daquela casa e Jesus então perdoa os seus pecados e cura o paralítico. O que ele faz? Ele levanta e anda, e aquela porta que foi bloqueada, ele justamente sai por ela, glorificando o nome do Senhor, curado, né? O que eu estou querendo dizer com isso? Aquele bloqueio que estava ali naquela porta, né? O caminho estava bloqueado. Só que o propósito daqueles amigos era levar o paralítico, o amigo dele, até Jesus. Então, a rota que eles tomaram era diferente, mas o propósito era o mesmo, que era levar o amigo até Jesus. Muitas da nossa vez, o nosso propósito de vida, ele sempre é o mesmo. Só que o caminho para chegar até ele muda. E é isso que nós temos que entender. O caminho dos nossos propósitos, ele vai mudar. Mas nós nunca podemos tirar o foco do objetivo que ele é. Então pode ser às vezes pela porta, às vezes pode ser pelo teto, às vezes pode ser pela janela. Ele vai mudar o caminho, mas o propósito, ele sempre vai ser o mesmo. Então é isso que você tem que entender. Quando o propósito a gente tem ele no coração e sabe que ele é de Deus, os trajetórias e os caminhos vão mudar por causa das dificuldades da vida. Mas o propósito, ele não muda. Então, vamos encerrar mais uma Arte Vida. Obrigada, pastor Fernando, pela sua participação. Prazer, minha querida. Uma honra, viu? A honra é toda minha. E eu queria fechar, já que nós falamos sobre o propósito, já que aquele que encontra o seu propósito e permanece nele é um vencedor, porque nós sabemos os desafios de encontrar, de permanecer, como a gente estava falando. Eu descobri meu propósito já bem tarde, ele descobriu muito cedo, e a gente não sabe qual é o mais difícil, porque descobrir tarde é difícil pelas acomodações e as coisas que você tem que fazer, correr contra o tempo, para dar tempo você fazer tudo. E de quando é muito jovem, é manter naquela mesma linha, como você falou, na mesma rota, sem se desviar daquele propósito. E é muito tempo, e é muito jovem, é uma coisa e outra para parar, né? Então, eu queria, essa frase está no livro novo,
vocês vão ver só o ano que vem, diz o seguinte: o vencedor admira e valoriza a vitória do outro, porque ele já sabe como é difícil consegui-la. Que benção. Uma boa noite e nos vemos até a próxima Arte e Vida. Boa noite.